tenho certeza que o Senhor vai falar muito ao nosso coração. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vem dizendo assim a palavra do Senhor Jesus: vós, porém, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10: antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinha alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Usa a minha vida como instrumento do Senhor nessa noite, e que o Senhor ache neste lugar corações sedentos, que o Senhor ache por onde essa palavra chegar através das redes sociais, corações susceptíveis àquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Assim eu consagro ao Senhor este momento, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Queridos, o Senhor me deu um título, um tema para a exposição dessa palavra nessa noite. Como a evangelista Luciene disse, hoje nós tivemos aqui um dia abençoadíssimo, um dia de muita oração, porque o povo de Deus, ele precisa estar em constante oração. Então eu louvo a Deus pela sua vida, né? Louvo a Deus pelo tempo que você tirou para estar aqui, buscando a presença do Senhor, orando e clamando para que o Senhor confirme aquilo que Ele tem para cada um de nós e para esta igreja até a sua volta. E queridos, o Senhor me deu um tema, e essa mensagem o Senhor me deu há alguns dias atrás, e o Senhor então confirmou para que nós pudéssemos através desse texto aprender. Evangelista, volta no versículo anterior só para ver se a tradução aí também está povo adquirido, mas depois eu comento aqui. Tá, o Senhor me deu um tema, e o tema é exclusividade, prioridade e moderação. Qual que é o tema? E moderação. Exclusividade, prioridade e moderação. Amados, esse texto, o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele traz algumas verdades sobre as quais nós devemos pautar a nossa vida. Ele traz alguns ensinamentos, ele traz algumas diretrizes, ele traz, na verdade, princípios pelo qual a nossa vida deve ser baseada, princípios pelo quais nós devemos ter como meta nas nossas vidas. Nós devemos galgar a nossa vida debaixo dos princípios ensinados pela palavra do Senhor. E aqui, de forma mais específica, esse texto ele vai trazer algumas verdades que, se você não estiver vivendo dentro dessas verdades, ou se parcialmente você vive, eu quero começar a te alertar sobre algo. Se você não vive dentro dos princípios revelados por este texto, eu sinto te dizer, mas você tem gastado esforços em vão. Você tem fadigado, você tem trabalhado, você tem até se esforçado, mas te digo que se não estiver dentro desses princípios, está sendo debalde, está sendo em vão, está sendo à toa. Essa é a palavra mais popular, é à toa, é em vão. Porque se nós entendermos o que o Senhor nos ensina através do apóstolo Pedro, queridos, a nossa vida, pode ter certeza, será outra. A nossa vida nessa terra será uma vida de muito mais regozijo, de muito mais alegria, de muito mais bem-aventuranças. Pastor, o que é bem-aventurança? Lá no capítulo 5 de Mateus tem o Sermão do Monte, e o Senhor começa a falar sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurado significa feliz é. Toda vez que você vê a palavra bem-aventurado, ela significa, olha, feliz é a pessoa que é assim, feliz é a pessoa que teme a Deus, feliz é a pessoa que espera no Senhor, feliz é o manso, feliz é o pacificador. Isso é bem-aventurado.
Então Deus, ele escreveu através do apóstolo João o seguinte: olha, o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, porém eu vim para dar vida e vida em abundância. Então este é o propósito de Deus para com a minha vida e para com a sua vida. Ele quer que nós vivamos nessa terra de forma plena, de forma a ter uma paz, e não a paz que o mundo nos dá, não a paz que as armas nos dão, não a paz que um muro alto nos dá, mas essa paz trazida pelo Espírito Santo, a qual o Senhor mesmo diz: esta paz que o mundo não pode vos dar, essa paz que me faz deitar e tranquilamente pegar no sono, logo após me levantar, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. Essa paz, querido, que me faz andar sabendo que não importa o que estão tramando contra mim, eu sei que o meu Redentor vive e nenhuma arma forjada contra mim prevalecerá. Queridos, o que o Senhor quer comigo e com você nessa terra, e a Bíblia vem dizendo que a alegria e a vontade do Senhor é que ninguém se perca, mas venha ao pleno conhecimento da verdade. E essa verdade só é conhecida através da exposição da palavra do Senhor, através do momento que eu tenho contato com a palavra do Senhor, através do momento que o Senhor se revela a mim, através dos seus escritos sagrados. E aqui, queridos, o apóstolo Pedro, usado por Deus, ele começa então a nos ensinar 3 coisas de grande valia, de grande importância, e que vai trazer essa fé, que vai trazer essa paz, que vai trazer essa tranquilidade, que vai trazer essa essência de Deus para a sua vida, que vai fazer com que você caminhe de forma reta, de forma prudente e de forma sábia neste mundo. O Senhor, lá em João 17, ele faz uma oração muito linda. Ele começa então a dizer ao Senhor: Senhor, todos sabem que eu e o Senhor somos um, mas assim como eu e o Senhor somos um, eu peço também que eles sejam um, para que o mundo nos conheça. Mas eu te digo mais, eu vou falar nas minhas palavras, te digo mais, Senhor, eu não peço ao Senhor que os tire do mundo, mas eu peço ao Senhor que os livre do mal. Então o Senhor, Ele quer que você viva nessa terra, vivendo e vencendo nessa terra. E vencer não é ganhar do outro, vencer não é ser melhor do que o outro, vencer não é ser superior ao outro, vencer não é esfregar na cara do outro a sua prosperidade financeira, ou até a sua prosperidade de saúde, a sua beleza. Alguns não têm para poder esfregar, né, Douglas? Mas não tem problema, isso é outro departamento, outros 500. Vamos ficar. Eu falei Douglas aleatoriamente, querido. Eu poderia falar o Marcílio, eu poderia falar o Mão Paulo, eu poderia falar o Renato. O Ney seria muito bom para ele, né? Seria ótimo, mas vamos ficar com Douglas mesmo, que está de bom tamanho. Mas vitória não é isso. Nós vamos entender alguns pontos que nos fará ter vida e vida em abundância, nos fará viver em paz, nos fará ter o chamado sono do justo, porque um dia nós fomos justificados pelo sangue de Jesus, e esse sangue nos purifica de todo pecado. Filhinhos, tenho-vos dito isso para que não pequeis, mas se pecar, há um advogado no céu. Então Jesus quer que você tenha esse conhecimento, Jesus quer que você tenha essa alegria de viver na presença dele. O Senhor quer que você tenha essa plenitude, vamos chamar dessa palavra, sermos plenos. Pleno é aquele que não tem falta de nada. Isso é ser pleno, e é isso que Deus quer para a sua vida, amém, querido? Você crê nisso? Deus tem plenitude para a sua vida e para a sua casa. Tá, pastor, mas então me ensina, que eu já fiquei empolgado, eu já fiquei interessado. O senhor fez igual o vendedor. Já que o Raquel sabe muito bem como é que é. O vendedor, como é que faz? Ele fala: não, isso aqui é muito bom, e tal, mas como é que é? Para deixar aquele gostinho, não é assim? E aí a gente vai agora para como obter tudo isso que eu acabei de falar. E aqui, queridos, em algumas traduções, essa aqui não e nem na minha, mas ao invés ali de povo adquirido, o texto, e no original, ele vem falando sobre povo exclusivo de Deus. Vós sois povo exclusivo de Deus.
Entenda comigo aqui. E o tema eu vos falei que é exclusividade, prioridade e moderação. A primeira coisa que eu devo exercer na minha vida, para que eu tenha uma vida abundante, para que eu tenha uma vida de plenitude na presença do Senhor, para que eu tenha uma vida de paz na presença do Senhor, é estabelecer a minha vida algo chamado exclusividade. Não é bom ser exclusivo? Não é, queridos? Bacana? Quando você chega ali, você vai comprar um carro, quem tem muito dinheiro, gosta de quê? De carro exclusivo, não é assim? Você vai lá na concessionária, eu estou contando que eu vejo nos filmes, viu, querido? Eu acho que é assim, não sei se é, eu não experimentei. Mas o cara como é que é? Ele chega lá e fala, não, eu quero, vamos uma moto, a Harley Davidson. Você vai lá a Harley Davidson que faz a Harley Davidson mesmo, né? É porque pode ser a Fiat fazer o Crono, vocês entenderam, né? A Harley Davidson. Aí o cara vai falar assim, não, eu quero essa moto assim, eu quero ela laranja, com um preto, com um cinza, com a roda maior atrás, com a roda menor na frente, com freio assim, com freio assado e tal, porque a minha tem que ser exclusiva. Eu quero chegar na rua e eu não quero ver outra moto igual a minha, porque essa moto é muito cara. Como que eu vou pagar 300 mil reais em uma moto para chegar ali na rua e todo mundo ter a moto? É a mesma coisa de quando a gente compra roupa lá na Renner. Quem já comprou roupa na Renner? É assim, não tem exclusividade, não é assim? Você comprou na Renner, na hora que você sai da Renner já tem 10 vestidos, mesmo coisa. Parece que todo mundo combinou aí. Então quem compra na Renner, eu compro, viu, querido? Não estou falando para você não comprar, não. Quem compra na Renner não tem exclusividade. Mas quem compra na Harley Davidson tem exclusividade. Aí nós trazemos então para o mundo espiritual. Tudo que tem exclusividade sugere-se também que tem agregado nele muito valor. Tudo que tem exclusividade subentende-se que está agregado nele muito valor. A Bíblia vem dizendo, querido, Deus vai falar demais. A Bíblia vem dizendo que você se tornou povo exclusivo de Deus. Eu repito. Sabe o que aconteceu? O Senhor Jesus desceu lá do céu. Ele é dono do ouro e Ele é o homem mais rico e fora do mundo. O Senhor foi lá na loja. Vamos inventar um nome para a loja? A loja de Deus? Não sei, um nome aí qualquer. O Senhor foi na loja Ser Humano. É o nome da loja. Vocês entenderam, né? A loja Ser Humano. E nós estávamos debaixo de uma nota promissória. É assim que Tessalonicenses fala. O Senhor então chegou ali e eu estava jogado. Eu estava aprisionado. Eu estava preso onde? No pecado, afastado de Deus, aparentemente sem valor, aparentemente sem nenhuma aparência valorosa ou valiosa. E o Senhor então desce lá do céu e paga um alto preço pela sua vida. O preço que Jesus pagou, ninguém poderia pagar. Foi um preço de sangue. Ele deu a vida dele em favor da sua vida. E a Bíblia então disse que ele pegou a nota que nos condenava e cravou na cruz do Calvário. Já não há dívida sobre a nossa vida, porque a dívida foi paga na cruz do Calvário. O Senhor pagou um alto preço para que eu e você sejamos exclusividade dele. Deu para entender? O Senhor foi lá na loja do mundo espiritual, onde devíamos um alto valor, pagou um alto preço, e a única exigência que Jesus fez foi: irmão Paulo, eu paguei o preço, agora eu quero exclusividade sua
para comigo. O que significa, pastor, exclusividade? Exclusividade significa que agora a sua vida pertence somente a Deus, que agora a sua adoração pertence somente a Deus, que agora, querido, o seu corpo pertence a Deus, a sua mente pertence a Deus, os seus atos pertencem a Deus. Eu já não posso usar mais a minha vida para andar como eu andava antes de ser comprado por Jesus. Eu não posso mais andar como se misturando ao pecado, porque hoje eu me tornei exclusividade de Deus. Deus não nos divide com ninguém. A palavra do Senhor, em uma das cartas do apóstolo Paulo, ele vem falando algo lindo sobre o Espírito Santo. Ele diz assim, ó: o Espírito Santo tem ciúme de vós. Glória a Deus que não tem nenhuma irmã ciumenta aqui, glória a Deus. Mas vamos supor que tenha. Vamos supor que tenha. Aí chega assim, o Douglas para comprar numa loja, Melissa. Aí tem uma moça lá para atender. E tem 3 rapazes. Aí a hora que o Douglas entra lá na loja, a moça já olha para ele e fala: nossa, que rapaz lindo. Aí o rapaz ia atender ele. A moça vem na frente. Não, eu atendo. Deixa comigo. E você está atrás, vendo tudo isso. O que a Maria Luísa, que não é ciumenta, vai fazer? A Maria Luísa vai correr mais depressa do que a moça. Vai ou não vai? De salto, de que for. Ela vai fazer igual Filipe. Vocês conhecem? Não é Filipe aqui não. É o Filipe da Bíblia. A Bíblia diz que Filipe estava no canto, pregou para o eunuco, batizou o eunuco. Aí daqui a pouco, lê lá Atos capítulo 5, 6. Depois vocês caçam na Bíblia, também não sou obrigado a saber tudo não. Filipe estava lá, batizou o eunuco. Daqui a pouco Deus transportou Filipe para um outro lugar. Bíblia. Aconteceu a mesma coisa com Maria Luísa. Ela estava lá fora, daqui a pouco já apareceu do ladinho do Douglas, já olhou para a vendedora e falou assim: você tem blusa para o meu marido? Aí agora Maria Luísa, ela vai ficar redundante. Ela fala assim: eu vim comprar também sapato para o meu marido. Tem uma calça para o meu marido? É porque o meu marido saiu de casa e o meu marido não tomou café. E quando sair daqui, o meu marido e eu vamos passar no mercadinho do Rogério e comer uns biscoitinhos, eu e o meu marido. Depois de lá, eu vou sair. Deixa eu fazer propaganda mais aqui. Os irmãos de me cobrou. Quem foi que me cobrou? Foi quem que estava lá? Foi o Douglas. E depois eu vou passar na DC Locações, que é do meu marido. E nós vamos levar uma betoneira, que é do meu marido, porque o meu marido faz locações de equipamentos, que é do meu marido. E nós vamos lá na roça, que o meu marido tem. A Maria Luísa, que é o Douglas, exclusiva? É assim ou não é? Agarra ele aí então. Eita glória! A Maria Luísa não divide o Douglas com ninguém. Tá vendo, vendedora? Não sei. Fala, Deus. Maria Luísa é o Senhor, Douglas somos nós. Deus está dizendo para você aqui, querido: eu paguei um preço grande demais, você é só meu. O pecado já não pode mais fazer parte do seu dia a dia. Você já não pode mais flertar com aquilo que não me agrada. Você já não pode mais enamorar aquilo que contamina a minha comunhão com você. Porque a vendedora é o pecado. E eu estou dizendo: você é só meu, fica do meu ladinho, você é exclusividade minha, você é propriedade minha, você é a minha noiva, e noiva é exclusiva do noivo. A noiva
noiva se prepara para o noivo. E aí a noiva logo diz: Maranata, venha logo, noivo meu. A noiva tem azeite sobrando, não importa a hora que o noivo vem, porque a noiva, que é exclusiva do noivo, sempre está preparada para receber o seu amado. Amém, queridos? Deus quer exclusividade no seu relacionamento com Ele. Deus não quer te dividir com ninguém, nem com nada. Você é dele, só dele, para ele, porque dele, por ele são todas as coisas. Porque caminhamos, nos movemos por ele e para ele. Então é isso que você tem que entender. Você tem valor e você tem um alto valor. O alto valor que está agregado em você veio daquilo que Deus colocou dentro de você, que é o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que nós somos como vasos de barro. Por que nós somos vasos de barro? Porque o barro em si não tem valor nenhum. Mas antigamente, quem estudou história, eu pergunto os tempos para os irmãos, e falo: não, pastor, só o senhor que estudou esse trem. É porque, Marcílio, eles iam para a escola para comer merenda, sabe? E esquecia de estudar. Eu comia merenda, mas eu estudava também. Então lá na minha escola, que eles falaram que só tinha uma escola para mim, eu aprendi com Toninho, que é professor de história. Ele é padre, não sei se ele é padre, o que é? Consagrado, isso. Eu aprendi lá nas minhas aulas de egípcio, eu já fiz, que os vasos, eles serviam para guardar muita coisa: alimento, pergaminhos, água, mas principalmente tesouro. Azeite também. Tesouros. Os tesouros eram guardados em vasos de barro. E então a Bíblia vem dizendo que nós somos vasos de barro, que por si só não tem valor algum, mas que quando se olha para o interior, observa-se o valor ou não do vaso. O vaso de barro só vai ter valor devido àquilo que está dentro dele. E a Bíblia diz que, sendo exclusividade de Deus, nós somos os mais valiosos, porque o maior tesouro será colocado dentro de nós. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16 diz que vós sois o templo do Espírito Santo. Ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas ele está dizendo: vaso que não tinha valor, eu paguei um preço de exclusividade. E a partir desse dia, eu limpei você. E além de limpar, eu coloquei um tesouro dentro de você, incorruptível, inegociável. Não se pode mais ter valor maior do que esse, porque o maior valor que você tem sou eu mesmo, representado pelo Espírito que coloquei em você. Você passou a ter o maior valor dessa terra, porque a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Tudo isso para você colocar no teu coração. O preço foi pago. Não pode-se mais dividir você com ninguém. Ele é ciumento. Ele é ciumento. A Bíblia diz que não podemos servir a dois senhores: ou sirva a Deus ou a Mamon. Eu não posso jorrar de mim água doce e água salgada. Eu tenho que ser exclusividade de Deus. A Bíblia diz que da minha boca agora, a partir do momento que eu sou exclusividade de Deus, da minha boca agora sai salmos e cânticos espirituais. Agora na minha vida, querido, só vai ficar aquilo que glorifica o nome do Senhor. A partir do momento que eu me torno exclusividade de Deus, eu só vou andar em caminhos que engrandecem o nome do Senhor na minha vida. Eu só vou me relacionar a fundo, vou relacionar com todo mundo.
porque eu vou fazer com que o tesouro que está dentro de mim seja visto por todos, e essas pessoas queiram esse tesouro, mas eu vou deixar somente as pessoas que contribuem para o meu crescimento vir para a minha intimidade, pessoas que têm o mesmo espírito do que eu, para que as pessoas que ainda não quiseram ter, olhem para mim e vejam a diferença que está na minha vida. E a diferença não está na minha inteligência, a diferença não está nas minhas posses, a diferença não está no meu círculo de amizade, na minha diferença face quando eu me tornei exclusividade do Senhor. E todos reconhecem alguém que é exclusivo de Deus. Você é povo adquirido, nação santa, eleita, sacerdócio real do Senhor. É esse que você é e deve ser, por exclusividade do Pai. Tá, mas pastor, o senhor está no primeiro ponto. Então você entendeu que espiritualmente você é exclusividade de Deus. É a Maria Luísa protegendo o Douglas. Você é o Douglas para Deus. Ponto. Tá, pastor, mas o senhor disse exclusividade, prioridade e moderação. Queridos, eu quero aqui citar 2 textos que vai nos fazer entender que exclusividade não representa, deixa eu só pegar os 2 textos aqui, que exclusividade ele não representa reclusão. Como assim, pastor? Exclusividade não representa Deus pegou você, trancou você, amarrou suas pernas, amarrou seus braços e diz: olha, agora eu quero ser dentro da igreja 24 horas e você não pode fazer mais nada para ninguém de jeito nenhum. Exclusividade não representa reclusão. Exclusividade demonstra separação. Hoje eu sou santo. Santo é separado do pecado, vivendo para a glória de Deus. Só que Deus, Ele nos fez com exclusividade e requer de nós prioridade. Como assim, pastor? O texto mais conhecido, e eu quero que o evangelista coloque, e nós vamos demonstrar ele de forma mais eficaz, Mateus capítulo 6, versículo 33. Todo mundo conhece, mas busca um pouquinho antes e coloca ali a partir do verso 28, que eu vou ler com os irmãos. Volta mais um. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós, olha a exclusividade aí, não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura, Diacotaíus? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. As pessoas que não são tementes a Deus, as pessoas que não têm compromisso com Deus, as pessoas que não têm prioridade com Deus, tudo isso eles procuram. De certo, o vosso Pai Celestial sabe bem que você precisa disso. Ele sabe que você necessita de tudo isso. Mas buscai em primeiro, alguns em primeiro lugar, e aqui vem dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos será acrescentado. Aqui mostra prioridade de escolhas, prioridade onde você vai gastar o seu tempo, prioridade onde você vai gastar a sua perseverança, prioridade onde você vai se dedicar mais. Deus está dizendo: eu não quero que você viva só para mim. Eu sei que você precisa trabalhar, eu sei que você precisa sair com sua família, eu sei que você precisa, sabe, ter um momento de lazer. Ele não falou: eu sei que você precisa de todas essas coisas, eu sei.
Mas o que eu estou dizendo para você é que antes de você colocar muita força no seu trabalho, antes de você colocar muita força dentro da sua casa, antes de você colocar muita força com seus amigos, antes de você se dedicar muito sobre a sua vida, eu estou te pedindo uma coisa: se dedique primeiro a mim e às minhas coisas. Priorize aquilo que me edifica, aquilo que me glorifica e aquilo que te edifica. Prioriza aquilo que é do meu reino, prioriza aquilo que fala de mim, prioriza aquilo que me aproxima de você e das outras pessoas. Deus está dizendo: pode sim trabalhar e você deve trabalhar, pode sim fazer as outras coisas e você deve fazer, mas essas outras coisas não podem roubar a prioridade, a primazia, a primícia do lugar de Deus no seu coração. Essas outras coisas não podem ter mais tempo do que o seu momento de intimidade com Deus. Essas outras coisas não podem roubar a sua preocupação. Nós nos preocupamos com o que vestimos, nos preocupamos com o que comemos, nos preocupamos se vamos dar conta de pagar. Mas a minha pergunta é: você tem se preocupado, você tem gastado tempo se preocupando se você tem agradado e feito aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer? Prioridade. Nós não vamos ler o texto, mas lá em 1 Reis capítulo 17, Elias então sai e tem uma mulher de Serepta, e era um momento de seca, era um momento de fome. E Elias então vai para aquela cidade e encontra aquela viúva. E aquela viúva então se encontra com o profeta, e o profeta diz assim: olha, vai lá e pega um pouco de água e traz para mim. E quando aquela mulher estava indo buscar um pouco de água, Elias então fala assim: olha, opa, faz também um bolo para mim. E aquela mulher falou assim: meu senhor, a tua palavra é boa, mas deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho um bocado de farinha e um tiquezinho de azeite ali no bote. A programação é, olha só, depois você vai lá em casa, 1 Reis 17, a minha prioridade é: vou fazer esse bolo, vou dar para meus meninos, vamos comer e amanhã nós vamos morrer, porque não tem mais nada para comer. A minha prioridade é: vou alimentar a minha casa, vou fazer as minhas coisas, vou fazer aquilo que me cabe. Eu não posso dedicar ao Senhor, porque eu só tenho para a minha casa, eu só tenho para a minha vida. Aí vem a palavra do Senhor, porque Elias ali é o representante de Deus. Elias então disse assim: tá bom, você pode até comer, mas faz o seguinte, faz o bolo e dá primeiro para mim. Essa viúva então entendeu que era a voz de Deus. E a Bíblia, um texto eu quero que você coloque, evangelista. Vai lá em 17, no versículo 17, no capítulo 17, no versículo 11. 1 Reis 17, 11. Olha só a história e você vai entender aqui. Eu já estou fechando. 1 Reis capítulo 17, versículo 11. A história: indo ela a trazê-la, ele a chamou e disse: trazei-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhes disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Não, vai, você vai cuidar do seu filho, não é isso? Você vai trabalhar, você vai fazer o que você tem que fazer. Eu não estou falando para você não fazer. Quem está pegando o que Deus está falando aqui? Ele proibiu ela de fazer para ela? Mas aí que vem: porém faze dele primeiro para mim. Não importa se é pouco, se é muito, primeiro na sua vida sempre deve ser para Deus, sempre deve ser para o Senhor. Sabe por quê? Porque o texto continua e traz-o aqui. Não é Deus que vai até mim, é eu que vou até Deus, porque Ele já desceu do céu e veio. Está na hora de você levantar e começar a levar a sua oferta para o Senhor, amém, querido? Para que esse negócio de Deus tem que ir, Deus tem que ir, Deus tem que ir. Deus está dizendo: a primazia é dada quando você levanta e vai me buscar em primeiro lugar. Não é esse negócio de ficar esperando Deus bater na sua porta, porque Ele já bateu. Ele
está esperando você levantar em algumas áreas da sua vida e começar a dar primazia a Ele, que Ele é digno disso. E o texto continua dizendo: traze-o aqui, depois fará para ti e para o teu filho. Preocupa não, faz primeiro para mim. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, aleluia, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Mas continua, vai. E ela fez, aí que vem a obediência. Ela começou a dar primazia a Deus, ela começou a priorizar a Deus, ela começou a entender que ela é a exclusividade de Deus. E quem é a exclusividade de Deus? As suas escolhas prioritárias são aquilo que glorifica o nome do Senhor. E quando ela entendeu isso e começou a obedecer, porque não basta entender, o segredo está na obediência. E ela fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, ele e a sua casa por muitos dias. Deixa eu te falar algo que Deus está colocando no meu coração. Quando você, querido, se esforça por conta própria, quando você, querido, se desespera por conta própria, quando você coloca coisas no lugar de Deus, quando você coloca coisas no tempo que era para Deus, quando você faz com a sua vida, colocando aquilo que coloca Deus para segundo e terceiro lugar, aquilo que você fizer vai ser para poucos dias, mas a Bíblia está te dizendo que quando você coloca Deus em primeiro lugar, aquilo que Ele faz dá para muitos dias. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Porém, quem é exclusividade e prioridade faz menção ao nome do Senhor. Deus está dizendo: eu sei que você precisa disso, mas você, exclusividade minha, começa a priorizar aquilo que é meu, porque do resto eu cuido. O resto eu acrescento, o resto eu achego. Mas é só um pouquinho que eu tenho, dá primeiro para Deus. Eu não estou falando de dinheiro aqui. Também é, mas não é isso não. Primeiro para o Senhor. Mas sabe o que acontece? Eu já estou fechando. Nós temos invertido. Nós temos buscado as demais coisas, achando que o reino de Deus vai ser acrescentado. E com isso temos cansado, fadigado. E a palavra que a irmã Flávia me ensinou: feito as coisas à toa. Porque tem perdido tempo achando que nós vamos resolver as situações, achando que nós, pela nossa força, sabedoria ou inteligência, vamos fazer coisas duradouras. Duradouro na sua vida é só quando Deus põe a mão. Só. Aí o azeite multiplica, a farinha multiplica, até Deus mandar um outro recurso. É assim que Deus faz. É assim que o Senhor opera. Mas pastor, por que nós não temos conseguido isso? E aí eu fecho a pregação sobre dois textos. Coloca para mim, evangelista, Romanos capítulo 12, versículo 11. E olha o que ele coloca. Eu quero te dizer: quando algo é prioridade na minha vida, dedico mais tempo, dedico mais esforço e dedico mais perseverança. Em que você dedica mais tempo? O que você dedica mais esforço? E o que você não larga de jeito nenhum? Isso tem sido prioridade na sua vida. E é isso que você tem que refletir. Se isso é tudo menos Deus, ou aquilo que é disso do Senhor, vai durar muito pouco o seu esforço, vai acabar muito rápido as suas forças. Mas se a prioridade é o Senhor, Isaías 40 se cumpre na sua vida. Os jovens correm e se cansam, se fadigam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se fadigarão, caminharão e não se cansarão. Pastor, mas como? Aí, queridos, eu quero te falar duas coisas que nós devemos ter logo depois de ser exclusividade, para que nós tenhamos prioridade na presença do Senhor: fervor espiritual e moderação terrena. O que eu tenho que ter? E moderação terrena. Olha o texto de Romanos, o que diz? Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, fazendo o quê?
Sabe o que o Senhor está dizendo? Você tem que buscar o fogo do Espírito Santo na sua vida, para que Deus passe a ser prioridade na sua vida. Você tem que começar a encher o azeite da tua botija. Você tem que começar, querido, a aquecer o teu coração na chama do Espírito Santo, fervendo na presença dEle. Deus está dizendo: eu não te quero morno, eu não te quero frio, eu não te quero vagaroso, mas eu te quero fervoroso. E não é fervoroso na carne, eu te quero fervoroso no Espírito. Para mim, ser fervoroso é no Espírito. Mas aqui nessa terra, o Senhor quer que você cumpra 2 Timóteo capítulo 1, versículo de número 7. Como que eu devo agir nessa terra? Fervoroso no Espírito e moderado no terreno. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Seja fervoroso no computador. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, ou algumas palavras vêm falando de covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Esse é o segredo da sua vida. A Bíblia diz o seguinte: você não precisa correr, você não precisa voar, mas Deus quer constância na sua vida. É o que Deus cobra de você. Deus, Ele quer olhar para você amanhã e te ver na frente do que você está hoje, não no mesmo lugar e muito menos atrás, porque a alma do Senhor não tem prazer nos que retrocedem. Aquele que põe a mão no arado não pode nem deve mais olhar para trás. Nós somos como um atleta lá no Coliseu, lá na Grécia Antiga. E o apóstolo Paulo, então, nas suas viagens, eu imagino ele olhando para os corredores lá na Grécia, nas Olimpíadas. Como vocês bem estudou, as Olimpíadas surgiu na Grécia. Amém, queridos? Vocês estudou isso na escola, eu tenho certeza disso. Surgiu lá na Grécia. Eu imagino o apóstolo Paulo em uma das 4 viagens missionárias dele, ele olhando aquele corredor. E eu imagino o corredor que ganhava. Ele corria. Eu não imagino ele olhando para trás. Eu não imagino aquele corredor que ganhava. Ele não ficava preocupado com os que ficou para trás. Ele não preocupava com os adversários. O que ele fazia? Ele focava o alvo. Lá está a linha de chegada, é lá que eu tenho que estar. Lá está a linha de chegada, é lá que eu estou. E a Bíblia vem dizendo que nós temos que ser como um atleta que corre, não olhando para trás, mas prosseguindo para o alvo. Porque o atleta aqui na terra vai ter o seu prêmio, e nós também teremos um prêmio, mas infinitamente incomparável, que é o galardão que está na mão do nosso Senhor Jesus. Então Deus está te dizendo, querido, não sejais inconstantes. E a Bíblia dizendo, como meninos inconstantes, Hebreus, não sejais inconstantes. Ou a Bíblia usa uma palavra, não sejais vós de duplo ânimo. Hoje eu vou servir a Deus. Eu sou exclusivo. Uma pregação dessa, né? Hoje eu sou exclusividade de Deus. Eu quero tudo é Deus. E eu não quero saber mais de nada. E agora meu negócio é o Senhor. E tal. E eu não quero saber disso. Eu não quero saber daquilo. E meu negócio agora é a igreja. E eu vou cantar. E eu vou pregar. E eu vou para a escola bíblica. E eu vou. O que o pastor quiser. É perigoso. O que o pastor quiser eu vou fazer. Isso é perigoso. Pode contar comigo. E que não sei o que. E que não sei o que eu vou. Hoje é tudo. O pastor vem cá, eu vou fazer isso. Você fala, rapaz. 2 meses. Ô pastor, tem um negócio para te falar. É que a galinha botou ovo e o ovo chocou. E está fedendo muito lá em casa. E eu fiquei decepcionado, que eu achei que ia dar várias galinhazinhas. E por isso eu não quero mais fazer nada. Mas você não é o mesmo que estava lá. Eu vou. Sejais fervorosos no espírito e moderados no agir. Seja prudente, seja manso, nem 8, nem 80. Seja 65. Eu não falei metade não, é para ser mais do que 8, né? Ei, querido, Deus está te dizendo assim, olha, cresça na graça e no conhecimento. Olha, prossiga. A palavra que a gente mais vê na Bíblia, prossiga, vai,
cresce, rompe. Crescei na graça e no conhecimento. Não fica para trás não, não fica parado não. Você não tem que caminhar na minha velocidade. Talvez eu vou crescer mais do que você, mais rápido que você na presença do Senhor, mas a sua competição não é comigo. A sua vitória não é para com a minha derrota ou para com o meu insucesso. A sua corrida é para ser aquilo que Deus designou quando Ele te fez exclusividade dEle. A partir do momento que você começou a priorizar aquilo que é do Senhor, e Ele então começou a acrescentar sobre a sua vida. Então Deus está te dizendo aqui nessa noite: não importa a velocidade, mas nunca pare de se aproximar de Deus. Nunca pare de buscar a presença do Senhor. Nunca pare de querer um pouco mais do Senhor. O segredo da exclusividade, da prioridade, é o fervor no Espírito e a moderação nessa terra. Não faça tudo, mas também não faça nada. Não seja o melhor em tudo, mas também não seja o pior em tudo. Deus está te ensinando coisas grandiosas nessa noite, querido. Deus está te alertando e Deus está te chamando a atenção, porque Ele não quer que você trabalhe em vão. Ele não quer que você corra em vão. Ele não quer que você se fadigue em vão. Ele não quer. Ele quer que você corra para algo palpável. Ele quer que você faça conforme as suas forças. Ele quer te ver feliz. Ele quer te ver crescendo. Mas para isso você tem que começar a executar essa palavra. Viver como povo adquirido. Viver como povo exclusivo, que tem Deus como prioridade, fazendo tudo com moderação. É a Bíblia que está ensinando. Não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza. Você em Cristo, você é forte, querido. Em Cristo você é forte. Então haja com amor e com moderação. Constância é o segredo da salvação e da vitória. Constância. Sabe uma coisa que a gente tem que aprender com o diabo? É um camarada constante. Quando ele quer derrubar, ele fica lá martelando, tuf, 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 até uma hora alguém deslizar, ele vá. Ele não importa com crítica, ele não importa com as derrotas, não importa. Ele sabe da meta dele e vai. Tuf, tuf. E dá para aprender mais, porque ele já sabe que vai perder. Ele já sabe que está derrotado. E mesmo assim ele está lá, ó, todo dia, rodando ao nosso derredor, caçando a quem possa estragar, todo dia. Tuf, 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 tuf. E você, que é mais do que vencedor, não faz a mesma coisa. Quero, não quero, vou, não vou. Eu vou em 10 cultos, falto de 100. Constância, constância, crescimento, progresso, elevação. Amém, queridos? Esse é o ensinamento de Deus para a sua vida. É com essas 3 coisas que você vai viver em paz, bem-aventurado e viver de forma plena nesta terra, aguardando o Maranata, sendo o povo do Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Eu vou fechar a Bíblia para vocês acreditar que eu vou acabar. Mais uma vez quero agradecer o Éder, o Marcílio, sua esposa. Deus abençoe vocês. Muito bom tê-los aqui. Voltem mais vezes. É muito bom receber os irmãos aqui, de coração, de verdade. Você já é de casa? Tome posse dessa palavra, querido. Talvez a sua derrota não esteja sendo por falta de esforço, mas por falta de exclusividade, prioridade e moderação. Mude a chavinha e você vai ver que o teu azeite, a tua farinha vai dar para você por muitos dias, quando ele primeiro for dado ao Senhor.
É assim que Deus quer você, porque você é sacerdote real, povo exclusivo, adquirido por um alto preço que já foi pago para que você viva de forma abundante. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esta palavra, Jesus. Eu sei que o Senhor está falando em corações aqui nessa noite. Eu sei que o Senhor está mudando pensamentos aqui nessa noite. Eu sei que o Senhor está convencendo vidas aqui nessa noite. Não porque eu preguei, mas porque a Tua palavra foi pregada. Oh Deus, às vezes nós não saímos do lugar, às vezes nós nos esforçamos demais. Não é por falta de esforço, mas é por falta de exclusividade, de prioridade, de moderação. Às vezes nós estamos até avançando, mas não quanto iríamos avançar se nós estivéssemos fazendo o que nós aprendemos aqui hoje. Porque aquilo que o Senhor faz não dá para poucos dias, mas para muitos dias. E aqui, Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus, abra o entendimento dos meus irmãos. Abre, Senhor, de forma que possam não só entender, mas praticar o que aqui foi trazido pelo Senhor através da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que todo pensamento contrário caia por terra, que toda dúvida caia por terra, porque o Senhor quer o nosso bem, o Senhor quer que nós sejamos, ó Deus, que tenhamos uma vida e uma vida abundante na Tua presença, e para isso nós precisamos entender, compreender e praticar essa palavra, e é essa oração que eu faço em nome de Jesus, que essa palavra encontre corações férteis, para que o Senhor faça prosperar em cada um, em nome de Jesus. Amém, querido? Que Deus acrescente na sua vida, que o Senhor faça essa palavra prosperar, crescer e dar frutos, porque o Senhor quer que o seu esforço seja um esforço que glorifica o nome dEle, para que esse esforço não seja em vão. Amém? Estenda sua mão, curva a sua cabeça. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça redentora de Cristo Jesus, que as doces comunhões, consolações do Espírito Santo de Deus, seja comigo, seja com você, seja com todo o novo Israel de Deus espalhado pela face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. E você que vai ser, e vai continuar sendo exclusivo de Deus, vai priorizar aquilo que é de Deus, e vai viver com espírito fervoroso e com espírito de moderação. Diga bem forte comigo: Deus te abençoe, uma semana abençoada.